Livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 1. Então, eu vou retomar duas ou três coisas que a gente viu na semana passada. Primeira coisa, o texto do livro de Apocalipse não usa uma linguagem literal. A gente usa como base de interpretação a literatura a qual o João se predispôs a utilizar para escrever a sua obra. E ele está se utilizando de uma literatura apocalíptica que se usa muito de símbolos. Então, se a gente tentar ler esse livro de maneira literal, nós vamos errar na nossa interpretação. E existem até chaves internas de interpretação dentro do próprio texto do livro de Apocalipse. Um deles, inclusive, a gente vai ver essa noite, em Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Ele vai ter uma visão de Jesus glorificado, e ele vê Jesus entre sete candeeiros, e está com sete estrelas na mão. E no capítulo 1, versículo 20, ele já explica para a gente, de maneira que ele tem, nós temos a descrição da visão, os símbolos que ele viu, e já tem a interpretação dentro do próprio texto. Vai acontecer quando a gente chegar em Apocalipse 7, 13 a 17, tem uma grande multidão celestial na presença de Deus por causa do sangue do Cordeiro. E ele explica quem é aquela grande multidão, são os que estavam vindo da grande tribulação, eram os mártires, aqueles que estavam morrendo pela fé em Cristo, debaixo do imperador Domiciano, então. E depois, capítulo 4, versículo 5, você tem a visão do trono de Deus, da sala do trono de Deus, no Apocalipse capítulo 4, versículo 5, você tem lá sete tochas de fogo, e ele diz que sete tochas de fogo lá era o Espírito Santo. Depois você tem no capítulo 5, versículo 6, e a visão de Jesus Cristo glorificado. E Jesus tem sete olhos, e os sete olhos ele diz também que é o Espírito Santo. E o Apocalipse usa mesmo essa linguagem fluida, de maneira que num capítulo ele usa um símbolo para o Espírito Santo, e no outro capítulo ele usa outro símbolo para o mesmo Espírito Santo. Depois, capítulo 5, versículo 8, e capítulo 6, versículo 3, você tem aí a ideia do incenso. E o incenso, ele diz no livro, que representa a oração dos santos. Você tem depois, na segunda parte do livro, a partir do capítulo 12, você tem um dragão. E lá o texto vai explicar que o dragão é o diabo, é a antiga serpente, Satanás. Depois você tem a primeira besta, que representa o Império Romano, no capítulo 13. E a segunda besta, também apresentada no capítulo 13, a besta que emerge da terra. Depois lá em Apocalipse 16, 13, 19 e 20, e capítulo 20, versículo 10, vai dizer que é o falso profeta, quer dizer, a falsa religião que estava sustentando a adoração para o imperador, de tal maneira que o livro é claramente simbólico, e desta forma que nós temos que lê-lo. Nós precisamos conseguir fechar os nossos olhos e imaginar, em primeiro lugar, com as nossas mentes, aquilo que João viu. E depois de nós vermos aquilo que ele viu, o que a gente precisa é procurar interpretar, afinal de contas, o que quer dizer o símbolo que ele acabou se utilizando. E essa noite a gente já vai, como eu disse, fazer um pouco disso dentro do texto de Apocalipse. E nós lemos a semana passada os primeiros três versículos. Eu ainda disse a vocês também que esta linguagem apocalíptica, simbólica, ela foi utilizada em épocas em que o povo de Deus estava passando por bastante opressão, porque uma linguagem literal ela não é capaz de atingir as nossas emoções, mas essa linguagem apocalíptica, para quem está sendo duramente oprimido pela perseguição dos inimigos, ela tem a tendência de atingir nossas emoções, e aí então a gente é motivado a continuar andando apesar das perseguições que possivelmente estejamos enfrentando. Muito aconteceu na época de Ezequiel, de Daniel, e depois Zacarias, voltando do cativeiro, e agora Apocalipse se utiliza bastante dessa linguagem, então. Mas quando a gente leu a semana passada os três primeiros versículos de Apocalipse, a gente viu e encontrou motivação nas primeiras palavras já para estudar, porque diz que é uma revelação de Jesus Cristo. E se é uma revelação de Jesus Cristo, ainda mais endereçada aos seus servos, servos este, capítulo 1, versículo 4, que ele identifica como sete igrejas da Ásia, que estavam compondo essas sete igrejas, citadas pelo nome em capítulo 1, versículo 11, mas de qualquer forma, apesar das aplicações práticas diretas para ele lá, tem aplicação prática para os nossos dias também, e de maneira tal, então, que a gente encontra motivação para estudar. É uma revelação de Jesus Cristo para os seus servos, e nós somos servos dele. De maneira que Apocalipse é mais uma dos livros do Novo Testamento, composto por 27 livros, com suas diferentes características, mas que nos ajudam a conhecer mais
de Jesus Cristo. E ele disse que é uma revelação que foi dada por Deus para Jesus, para João, através do anjo comunicar aos servos. E aí, então, sobre coisas que em breve deveriam acontecer. E esse em breve deveria acontecer, no grego é rápido, não é coisa para 200 anos depois, não é coisa para 500 anos depois, 2000 anos depois, não é coisa para a escatologia da época das coisas do fim, eram coisas que em breve iam acontecer, porque essas igrejas na Ásia estavam sendo severamente perseguidas, e o livro de Apocalipse é uma resposta para esses santos. E disse para a gente no versículo 2 que são coisas que João viu, e Jesus Cristo permitiu com que ele visse, de maneira que João é testemunha ocular, então, dessas visões. O livro não é charlatanismo, o apóstolo João viu, e o que ele viu, ele foi comissionado por Jesus para que ele pudesse escrever, para que ficasse, então, registrado e depois enviado para as congregações. E mais, versículo 3, ainda a gente viu que há uma bênção para aquele que lê, singular, NVI traduz correto. No primeiro século nós não tínhamos as congregações com diversas cópias do Novo Testamento. Então, uma cópia chegava à congregação e todos deveriam usar aquela cópia, então o leitor ia à frente e os demais da congregação iriam escutar aquela revelação. Então, bem-aventurado que lê e os que ouvem as palavras da profecia desse livro, ler, ouvir, mas acima de tudo guardar, porque quando a gente obedece à palavra do Senhor, então bem-aventurança advém sobre nós, porque a gente então decide a nossa vida e articula a nossa vida e constrói dentro dos princípios do Senhor. De muita coisa que a gente falou, achei que era justo, pelo menos a gente falar isso, só mais uma coisa, depois você chega a Apocalipse 22:10, ele diz, não sela as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo, quer dizer, iria se cumprir já para aquela geração, diferente de Daniel 8:26, estava olhando para 550 anos à frente, e aí o que Deus disse lá em Daniel 8:26 é sela, porque não vai se cumprir agora, é para tempos muito distantes, então a diferença até na linguagem simbólica entre Apocalipse e Daniel mostra que o livro de Apocalipse era para aquela geração já, logicamente, a gente está excetuando capítulo 20, versículo do grande trono branco, eu creio que versículo 8 a 15, e aí mais 21 e 22, que fala sobre novo céu e nova terra, nova Jerusalém, que está apontando para as questões eternas. Mas, capítulo 1, versículos 4 a 8, então, nossa primeira leitura dessa noite, depois a gente vai comentando em cima desses versículos aí. Tá bom? Quem gostaria de, com uma voz bem postada, para que todos escutem, ler 1, 4 a 8 de Apocalipse? Posso ler, João? João, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. 4 e 5? Até o 8, meu amado. Tá. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. A ele seja a glória, o poder para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que já transpassaram, e até mesmo aqueles que o transpassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega. Assim diz o Senhor, Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Ótimo. A gente tem uma estrutura de organização desse primeiro capítulo. Aqueles 3 primeiros versículos que nós lemos refere-se ao título do livro mesmo, Apocalipse, quer dizer revelação, diz de quem é, que é de Jesus Cristo, para João, para os servos. Os primeiros 2 versículos. E aí, versículo 3 tem uma bênção para aquele que lê, para os que ouvem, para aqueles que praticam. E quando a gente olha para o versículo 4 e o versículo 5, tem toda a característica de abertura de qualquer outra carta do Novo Testamento, como as cartas do apóstolo Paulo, por exemplo. Tem
aquele que está enviando a carta, ele se identifica, João, e os destinatários, as 7 igrejas da Ásia. Você lembra quando Paulo escrevia as cartas dele? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, para a igreja tal. É o mesmo padrão aqui de construção, a partir do versículo 4 de qualquer carta do Novo Testamento. E aí tem aquela situação de, depois de identificar o autor e os destinatários, tem aquela saudação de graça e paz a vós outros. E aí ele identifica aqui de quem é a fonte de graça e de paz. A graça e a paz vêm da parte daquele que é, que era e que há de vir. Está se referindo a Deus Pai. Ele é fonte de graça e paz. Mas também da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Você lembra que eu falei para você semana passada que os números de Apocalipse, a maioria esmagadora deles não está se referindo aos números como numeral, mas está se referindo e está sendo utilizado como adjetivo, né? Está qualificando alguma coisa. E o número 7, ele é o número da perfeição, da integralidade. E aí ele refere ao Espírito Santo de Deus como 7 Espíritos de Deus. Não significa que existem 7 Espíritos Santos, mas como o número 7 é um número completo de perfeição, então ele está identificando da parte dos 7 Espíritos de Deus que se acham diante do seu trono. Depois ele vai explicar mais isso em Apocalipse 4, versículo 5 e capítulo 5, versículo 6, como eu disse para vocês. De novo, no livro de símbolos, se você tentar interpretar isso literalmente, você vai falhar na sua interpretação. E aí, então, e versículo 5, ele diz que é da parte de Jesus Cristo também, e depois ele vai qualificar Jesus Cristo com algumas frases aqui, alguns termos importantes para o povo dessa época que estava enfrentando essa severa perseguição. E o que eu gostaria de expressar para você, antes da gente ver as características de Jesus? Você viu que o tema dessa noite é contemplando Jesus através dos olhos de João. E por que para aquele povo, naquela época, era importante contemplar Jesus? A gente precisa entender o que eles estavam passando. Vocês estão todos conseguindo me entender que a Clarilídia disse que a internet está ruim? É a minha ou a Deve ser a dela? internet dela. A nossa Tá, está bem, tá bom, excelente. só ela E mesmo. É bem problemático o celular dela lá. tá, ótimo. Então, existe uma batalha espiritual que ela acontece de Satanás contra Jesus. E esse livro mostra, afinal de contas, o que estava acontecendo por trás dos bastidores. Logicamente, estava acontecendo na história, no palco da história, na geração dos nossos irmãos. Mas por trás dos bastidores existia uma batalha espiritual. E desde que o Senhor iniciou a sua igreja em Atos 2, o que nós temos é Satanás tentando destruir a igreja e o povo do Senhor, e especialmente os membros, tentando tirá-los de Cristo, e ele tem suas estratégias. Você pega lá em Atos capítulo 13, 4, depois de Pedro e João, eles terem subido para a oração das 3 da tarde, curado aquele paralítico e pregado sobre Jesus, e em Jesus a ressurreição, logo aconteceu uma perseguição por parte do Sinédrio, em Atos capítulo 4. Satanás tenta silenciar o testemunho da igreja com violência física. É uma estratégia dele. Outra estratégia de Satanás para afastar os membros de Cristo é Atos capítulo 5. Você tem lá infiltrando o pecado na igreja através de Ananias e Safira. E depois, em Atos capítulo 6, a tentativa dele foi tirar o foco dos apóstolos da missão especial deles, que era ministério de oração e pregação da palavra, porque com pregação da palavra expositiva e a verdade sendo constantemente pregada, a falsa profecia fica fora. Agora, se através de uma coisa boa em Atos 6, que eram os apóstolos cuidando do ministério das mesas, mas eles descuidassem do ministério deles, da pregação da palavra, a igreja ia ficar vulnerável à falsa doutrina. Então, basicamente, 3 estratégias de Satanás: violência física, às vezes moral,
envolvimento com o pecado ou falsa doutrina, através dessas três áreas ele tem atuado na história para nos apartar do Senhor. E o livro de Apocalipse não é diferente. Você tem alguém aqui na Terra, o imperador Domiciano, ele diz que ele é divino. E ele exige que as pessoas que fazem parte do império dele, seus súditos, o adorem como Deus. E tem busto do imperador nas províncias romanas. Da Ásia também tinha, e por isso aqui está sendo escrito para 7 igrejas da Ásia. Então, Antipas, como a gente já leu a semana passada, Apocalipse 2:13, na cidade de Pérgamo, ele já tinha tido a sua vida ceifada, e ele foi uma testemunha fiel de Jesus Cristo. Você tem Apocalipse 2, e aí está avisando para a igreja de Esmirna que alguns iam ser presos. Olha a violência, por causa do nome de Jesus, presos. E alguns, o indicativo é que seriam mortos. Sejam fiéis até a morte, eu darei para vocês a coroa da vida. A gente viu o Apocalipse 6, 9 a 11, aquele quinto selo, simbolicamente, as almas estão lá, diante do altar do Senhor, clamando, até quando o Senhor não vai vingar o sangue dos justos que servem a Ele, que está sendo ceifado nas mãos do imperador, né, Domiciano. E você tem o próprio apóstolo João, que daqui a pouco a gente vai ver no capítulo 1, versículo 9, que está exilado na ilha de Patmos, preso por causa do testemunho de Jesus. Então, Satanás estava fortemente agindo pelo imperador e a falsa religião que sustentava a adoração ao imperador para que o nome de Jesus fosse silenciado. Era uma espécie de pressão que os irmãos estavam enfrentando. E essa pressão que vinha externa estava influenciando, inclusive, dentro das congregações locais, porque uma das estratégias dentro do Império Romano, nós tínhamos o comércio muito ligado à questão de idolatria. Você tinha a questão dos sindicatos, e os sindicatos aí eles eram governados por ídolos. E aí você precisava fazer parte de um sindicato na época para que você então pudesse participar do comércio, senão você era boicotado. Agora, você se torna um cristão, você está seguindo a Jesus, você não quer dobrar os seus joelhos para a idolatria, o pessoal do sindicato começava então aí a te boicotar, e aí você começa a enfrentar então o perigo de, ao mesmo tempo que tem pressão de violência de um lado e de rejeição, existe o perigo da falsa doutrina da acomodação. Poxa, Jesus vai entender se eu ceder um pouquinho aqui para a idolatria, e cedendo um pouquinho para a idolatria, eu consigo trabalhar no comércio, afinal de contas, você tem que me sustentar. E assim, dentro das congregações locais, você tinha aí falsa doutrina infiltrando, uma falsa doutrina tentando acomodar as coisas. E você tinha também a própria questão, aí a igreja de Tiatira, por exemplo, uma falsa profetisa que ele identifica simbolicamente como Jezabel e que incentivava a impureza sexual. Então, olha aí, violência física, falsa profecia e o pecado. As igrejas na Ásia, elas estavam enfrentando essa pressão. E tudo que uma igreja que está com as costas acuadas contra a parede, inclusive morrendo por causa do nome de Jesus, tudo que uma igreja como estas, ou igrejas como estas precisavam, é ver Jesus. Ver Jesus. De novo, algum encorajamento com linguagem literal talvez não fosse o suficiente. Algum apelo na congregação com linguagem literal talvez não fosse suficiente. E aí, então, Jesus, através de João, vai começar a comunicar, através de visões, coisas a respeito de Jesus, para que a igreja, então, no íntimo e nas suas emoções, inclusive, seja incentivada, para que mantenha a fidelidade apesar dessa pressão. E aí ele identifica Jesus, no capítulo 1, versículo 5, como a fiel testemunha. A igreja está sendo chamada a continuar testemunhando num ambiente de tanta pressão como este. E para que a igreja continuasse testemunhando num ambiente de tanta pressão, precisava olhar para Jesus. Porque Jesus foi a fiel testemunha. Você lembra que, diante de Pilatos, quando o inquirido se ele era rei, ele diz: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros iriam se empenhar por mim. Mas 18:37 ele disse: eu vim a este mundo com uma finalidade, dar testemunho da verdade. E 1 Timóteo 6,13
O apóstolo Paulo está incentivando o jovem Timóteo a olhar para Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o seu bom testemunho. Mesmo diante de Pilatos, num ambiente de pressão, Jesus não cedeu e deu testemunho da verdade. E a igreja, nesse contexto, está sendo chamada, num ambiente de pressão, a continuar fiel. E precisava, então, olhar para Jesus. Se Jesus nos chama a ser fiéis no testemunho, antes de tudo, ele já foi fiel no testemunho e mostrou como dá para ser firme nessas questões. Você olha para Apocalipse 1:9, daqui a pouco a gente vai entrar nas questões da comissão do João, que está na ilha de Patmos, e ele diz que ele está lá perseverando e ele está preso por causa da palavra de Deus e o testemunho de Jesus. O próprio João, o apóstolo, foi fiel no seu testemunho e por isso estava preso. E a igreja que está sofrendo precisa olhar para Jesus, para João, e aí então iria encontrar esse encorajamento para continuar apesar das perseguições. Ele diz que Jesus também é o primogênito dos mortos. Ora, uma igreja que está morrendo por causa do nome de Jesus, precisava lembrar que Jesus é só o primeiro dentre os mortos. Não é que não ressuscitaram pessoas antes de Jesus, ressuscitaram, mas ressuscitaram e voltaram a morrer. Jesus é o primogênito dos mortos, no sentido que é o primeiro a se levantar, e levantando dos mortos não volta a morrer, pelo contrário. Jesus Cristo é aquele que vai aparecer para a gente em Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e 18, como aquele que esteve morto, mas agora ele vive pelos séculos dos séculos. E a gente sabe que para aqueles que morrem fiéis no Senhor, ele dá essa esperança que ainda que a gente passe pela morte, por estarmos nele, ele que tem as chaves da morte e do Hades na mão. Ele vai abrir a sepultura, ele vai nos tirar do Hades e a gente vai passar a eternidade com o Senhor. E a igreja precisava ser relembrada, afinal de contas, quem é que domina a morte? E a morte não é um problema para o povo de Deus. E diz também que ele é o soberano dos reis da terra. Você lembra que o imperador aí, o Domiciano, ele está se declarando assim Deus, ele está se declarando o Kaiser, né? O rei dos reis. E o livro de Apocalipse está lembrando para a igreja, através da visão dada para João, quem é o verdadeiro soberano dos reis da terra. O reinado de Domiciano foi entre 81 e 96, foram 15 anos apenas do reinado dele. Mas para uma igreja que está no meio do ambiente de pressão, e daqui a pouco imagina se nós estivéssemos lá no primeiro século, a gente está reunido em nossas congregações locais, e daqui a pouco entra alguém da polícia do governo e eles levam o Fernando. E levando o Fernando, então a gente recebe a notícia daqui a pouco que Fernando morreu por causa de Jesus. E daqui a pouco eles entram numa outra reunião nossa, e aí então eles levam a Maria Helena embora, e levando a Maria Helena embora, então a gente fica sabendo algumas horas depois que também a vida da Maria Helena foi ceifada, e daqui a pouco eles entram numa outra reunião, eles levam o Paulinho embora, e a gente fica sabendo daqui a pouco que o Paulinho então também acabou morrendo nas mãos do imperador, e é uma coisa que foi acontecendo assim de uma maneira contínua, que 15 anos parece uma eternidade sem fim, mas Jesus está dizendo: eu sou soberano dos reis da terra. E não se preocupem, daqui a pouco eu vou colocar as coisas no seu devido lugar, porque o destino das nações está na minha mão. E se vocês morrerem, eu sou o primogênito dos mortos e eu tenho a chave da morte na mão. Morra fiel a mim, e eu darei então a coroa da vida. E ele lembra que esse que é o soberano dos reis da terra, agora ele vai fazer uma doxologia, né? Doxologia no grego é uma palavra de glória. A palavra de glória, sempre que nos textos do Novo Testamento começa com ora aquele, é uma doxologia, vem uma palavra de glória. Então tem uma palavra de glorificação para Jesus. Ele é aquele que nos ama. Então, o soberano dos reis da terra nos ama. Parecia que ele não amava a igreja, mas está dizendo: o soberano dos reis da terra, sim, ele nos ama. E se nós estamos morrendo, antes de tudo, ele já derramou o sangue por nós. Diz ali: e pelo seu sangue, e ele deu a vida para nos libertar dos nossos pecados. Nossa redenção pelo sangue daquele que é o soberano dos reis da terra e que se fez carne. E aí, nos libertando dos nossos pecados no passado, no presente,
ele nos fez reino e sacerdotes. Lembra, semana passada eu disse para você que às vezes existe uma interpretação aí que nós estamos vivendo na era da igreja, que Cristo veio e tentou estabelecer o reino e não conseguiu, e aí ele vai ter que voltar um dia aqui para ver se ele consegue estabelecer um reino de 1000 anos, numa interpretação estranha. Para os autores do Novo Testamento, como o apóstolo João, que eram pregadores da verdade, a igreja já fazia parte do reino, porque Jesus Cristo, ao morrer na cruz, comprou o seu povo para ele. Quando nós nos convertemos a Jesus, a igreja é o povo sobre o qual Jesus reina, porque nós fizemos dele o nosso soberano dos reis da terra. E ele não só nos fez reino, ele reina sobre nós no presente, mas ele nos fez sacerdotes também. Sacerdotes no Velho Testamento tinham acesso direto à pessoa de Deus para oferecer sacrifícios. E no Novo Testamento, todos nós somos sacerdotes espirituais, tem o privilégio do acesso ao Santo dos Santos, para que então a gente possa oferecer sacrifícios espirituais a Deus. E aí diz que ele nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai, e a ele então seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Uma palavra de glória para esse Jesus. Eu vou até o versículo 8 do A Parada, para que você possa comentar qualquer coisa que você quiser. Aí então, versículo 7 tem uma palavra assim, um anúncio, né? Um anúncio bem importante para a igreja perseguida. Diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Igreja já dizendo: Maranata, venha, Senhor Jesus, porque quando Jesus voltar aqui, aqueles que o odeiam, o desprezam e perseguem o seu povo, ele virá como um juiz. Até aqueles que o traspassaram o verão. Então, tudo aquilo que está torto hoje vai ser retificado. E o Senhor fará justiça e colocará tudo no seu devido lugar. E essa tem sido a esperança de uma igreja perseguida na história, quando as perseguições acontecem. Jesus vem e ele vem como um juiz. E aí, versículo 8, falando sobre Deus Pai: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, aquele que era, que é e que há de vir, como começou o versículo 4. Então, Jesus é o primeiro e o último, no sentido de que ele é eterno, antes dele nada, depois dele nada, eterno, o que é, era e que há de vir. E assim, então, nós temos os nossos primeiros 8 versículos do livro de Apocalipse aí. Fique à vontade para suas perguntas ou comentários. Tá contigo, Giovanni. Esse 7 aqui, ele está falando de a próxima vinda de Cristo, né? Sim. 7 aqui, sim. né? Uhum. Volta de Jesus. Tá. Hein, João, nessa tua boa explicação, excelente explicação, a gente vê que é uma carta de conforto às 7 igrejas, né? Deus, se quisesse, poderia aniquilar o Império Romano no estalar dos dedos dele. Mas assim, ele sempre age com alguns propósitos. No próprio, lá com o Faraó, ele mesmo fala lá, que ele poderia aniquilar com o Faraó, mas esperou 10 pragas, deu paciência, e deu até endurecer o coração do Faraó para mostrar o poder de Deus para o próprio povo dele, né? E aqui também, ele escreve as 7 igrejas, aspectos positivos da igreja, negativos, algumas igrejas só positivos, outras negativos, só negativos, com o propósito também de disciplinar. Assim como ele disciplinou aquele povo dele, 40 anos no deserto, levou o deserto para humilhá-los, pô-los à prova, para ver se realmente eles seriam fiéis e obedeceriam os mandamentos dele. Aqui ele diz a mesma coisa para as igrejas: olha, vocês têm coisas boas, coisas ruins, melhorem as coisas ruins, permaneçam nas coisas boas e fiquem tranquilos. Eu sou Deus e no tempo certo as coisas vão ocorrer, vocês serão, eu vingarei o meu povo, como ele vingou lá, ele permitiu, Deus permite que Satanás, até ele usa até, né? Deus permite que Satanás faça algumas coisas, né? Da a permissão de Deus, permitiu que os assírios destruíssem Israel, lá as tribos do norte, depois ele destruiu os assírios, permitiu que os babilônios escravizassem a Judá e Benjamim, as duas tribos do sul, depois destruiu os babilônios, e a mesma coisa acontece aqui, né? Deus permite que o Império Romano faça isso, perseguições até a morte,
mas depois ele destrói o Império Romano. Pois essa é a vontade do Pai para nós hoje. É um alento, porque todos nós aqui que estamos aqui, nós temos tentações, nós temos provações de Deus, nós passamos por espinhos na carne, doenças e tudo mais, mas Deus é fiel e nos dá essa tranquilidade que herdaremos o reino dos céus se permanecermos fiel até a morte. E Deus é capaz disso, de nos ajudar com o Espírito Santo. Ele está nos testando, assim como testou o povo no deserto, e nós temos que nos manter fiéis, né? E nós estamos no deserto dessa vida até a chegada de Cristo ou até a nossa partida. E ficamos tristes, ficamos chateados, as perseguições existem, as provações de Deus são claras, as tentações também, e por isso que tem a Igreja de Cristo, né? A Igreja de Cristo ela tem um papel muito importante que nós estamos fazendo aqui agora, estamos nos reunindo, nos edificando, nos encorajando para permanecermos firmes. E muitos de nós aqui, a totalidade aqui pode estar triste com algum problema, alguma situação, mas a carta de Apocalipse ela serve para isso. Se passarem por perseguições de vida, risco de morte, no caso, nós temos a coroa eterna. Tem povos que passam por isso, tem povos que morrem por ser cristão. Quem mora perto da Arábia, lá eles morrem, né? O povo lá mata os cristãos. E essa carta de Apocalipse é uma carta de encorajamento para eles. E uma coisa que eu acho bastante interessante, depois tu vai falar, é em relação à Laodiceia. Paulo escreveu a Colossenses na prisão, também a Laodiceia, e pediu para trocarem de carta, e a carta Laodiceia nunca foi encontrada, vontade de Deus. Até porque ele escreveu aqui Apocalipse, por eles não serem nem quente nem frio, estão ao ponto de vomitá-los. De repente, Deus até vomitou essa igreja do reino dele, né? Nem a carta, nada sabemos de Laodiceia, exceto o que está escrito aqui em Apocalipse. Uhum. Muito bom, Giovanni. Giane, amada. É, eu nunca estudei o Apocalipse com a Igreja de Cristo, né? A gente ainda estudava aqui na Acaraú. E eu já estudei em outras denominações, onde a gente é aterrorizado, a verdade é essa, né? A gente é aterrorizado que todas essas coisas vão acontecer conosco, e eu não sei se eles leem e entendem, e aterroriza a gente para segurar a gente dentro das denominações, ou se eles também não entendem. Aí até aí é uma coisa que fica pairando, né? Mas eu tenho duas dúvidas. Existem pessoas que dizem que todas as coisas que aconteceram na Bíblia, aconteceu no Apocalipse, aconteceu no passado, se repete com o passar do tempo, que a Bíblia é uma repetição de acontecimentos. Eu queria saber se isso é verdade. E outra coisa que eu queria saber era o que mesmo? Esqueci. Era uma coisa tão importante. Esqueci, mas responde aí que depois eu lembro. Tá? Então, minha irmã, a palavra de Deus, ela se renova em cada geração, porque esse aspecto que você falou tem fundo de verdade. E acho que o Salomão, ele acabou dizendo em Eclesiastes, que aquilo que existe hoje já foi no passado, de maneira que muitas vezes a gente tira do velho lixo da história a nossa falta de moralidade, de servidão ao Senhor, as diferentes falsas profecias também, elas se renovam, e de maneira tal que a gente estuda os 27 livros do Novo Testamento e tem uma aplicação imediata para os primeiros leitores, mas aí a gente consegue pensar e notar que tem aplicações práticas para a nossa geração. Semana passada eu até dei um exemplo muito específico. A gente lê a carta aos Coríntios, Paulo está dizendo que fiquei sabendo que aí tem divisão. Aí tem gente dizendo que é de Paulo, Apolo e Cefas. Cristo está dividido? Não sigam homens, basicamente a lição, sigam Cristo. Então, isso era uma questão específica que estava acontecendo na igreja em Corinto. Agora, é coisa que acontece nos nossos dias hoje? Acontece também. Não com os mesmos homens, Paulo, Apolo e Cefas, mas às vezes no nosso meio a gente acaba exaltando homens. Mas a lição, ela se repete com a aplicação prática. A gente não deve exaltar homens e somente Jesus. Então, sim, tem fundo de verdade que você falou.
Outra coisa, essas coisas que aconteceram, né, que a gente está relatado na Bíblia, aconteceram, são coisas passadas, né, do Apocalipse. E o do Apocalipse hoje, o que está por vir é a vinda de Cristo e o julgamento das pessoas, ou ainda tem alguma profecia, alguma coisa para se cumprir? É isso aí, vinda de Cristo, somente o julgamento final. É isso mesmo. Rapaz, olha, um dia eu peguei a Bíblia sozinha para ler o Apocalipse. Aí eu peguei e fechei a Bíblia e disse, meu Deus, como Deus é mau. Aí eu não quis estudar, fiquei com tanto medo. Aí eu peguei e fui estudar com o irmão da igreja, né? Aí piorou, porque eu já não entendi um quilo que eu lia, não entendia nem 100 gramas. Ele lia e punha tanto medo na gente que aquelas coisas já tudo acontecer na vida da gente, que eu tomei pavor, sabia? Aí, agora, quando eu assisti a introdução semana passada, e o Haroldo sempre quer colocar isso na minha cabeça, mas ele fala assim, Jane, as coisas do Apocalipse já se cumpriram, a Bíblia é uma repetição, mas eu não consigo entender o que ele quer me dizer. Aí, quando foi semana passada que eu assisti a introdução, aí eu falei com ele ontem, ele foi comigo, né, para quimioterapia, ele que está me acompanhando. Aí eu falei com ele, Haroldo, entendi aquilo que você me falou do Apocalipse, que é uma repetição e que não tem nada a ver, que é aquilo ali. O que ele estava falando comigo, né? Só que eu vou confirmar com o Josué. Ele disse, confirma, gente, confirma que você vai entender. Aí foi, assim, bem esclarecedor aquela introdução. Que bom, Obrigada, irmã. irmão. Que bom. Vamos ver se a gente vai crescendo no entendimento no decorrer das nossas conversas. Marcos Aurélio, amado. Boa noite, Lousada. Graça e Boa paz, meu noite. irmão. Boa Graça, noite a amado. todos. É muito interessante, né? Porque muitos irmãos se detêm em não querer ler o livro de Apocalipse. E é um livro tão rico, porque o livro de Apocalipse ele nos mostra o poder de Deus sobre tudo, né? E muitas vezes as pessoas têm medo, como a irmã bem falou aí, que estudou com uma pessoa, provavelmente essa pessoa não tem o conhecimento da verdade, ensina da maneira errada, como muitos que tem por aí, e muitas vezes a gente aprende da maneira errada porque procura as pessoas erradas para aprender sobre o livro tão rico, tão brilhante que é o livro de Apocalipse. Mas eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade, como eu falei a semana passada, de estudar com o nosso irmão, e foi um estudo maravilhoso porque você tira dúvidas, você ganha conhecimento, né? Então, é muito bom, é muito lucrativo para que as pessoas percam esse medo de ler o livro de Apocalipse. Mas, muito bom, meu irmão, que Deus abençoe vocês aí. Deus te abençoe também, meu amado. Paulinho, Boa noite, amados. boa Graça e noite. paz, José. Muito bom estar estudando esse livro. Eu queria fazer um comentário aqui interessante nesse versículo 7. Inclusive, o Fernando, né, fez um comentário, perguntou, né, é a vinda de Cristo, né? Mas tem aqui um verbo aqui muito interessante. Eu estava até dando uma olhada aqui, né, entrei no Google para poder entender melhor, porque assim, ó, começa assim: eis que ele vem com as nuvens, né? E todo olho verá, até mesmo aqueles que os transpassaram, quer dizer, todos que negaram a Cristo, todos que, né? E todas as tribos da terra, todas as nações se lamentarão. Essa palavra lamentar, para nós cristãos, é uma palavra que chega de uma forma a resposta à oração, né? Maranata, não é isso? Estamos todos É, esperando realmente a vida de Cristo. Mas eu estava olhando aqui, né, o significado dessa palavra, que eu creio que para muitos vão ser, né, eles vão olhar com outro sentimento, né, porque aqui está, o que é ficar se lamentando? Manifestar sentimentos de tristeza ou descontentamento de algo, né? Então, assim, é interessante, né, você olhar para isso aqui, até mesmo pelo que veio antes, né? Todo olho vai olhar, creio que aqueles que o negaram, aqueles que realmente não, vai entrar no desespero, né? Vai entrar é, no desespero, vai ser uma para nós também vamos estar nesse lamento, mas é o lamento que está aqui, bíblico, o lamento
Aqui, ó, o que é lamentar na Bíblia? O lamento é uma forma de responder. O lamento é uma oração para que Deus haja. Então, quer dizer, esse agir de Deus vai acontecer, né? É interessante. Então, olhando por esse lado, né, aquela coisa, né? Vão ter dois sentimentos aí nesse momento, né? Sim, Vão ter dois sentimentos. E isso Maranata. aí. Maranata. Obrigado, Paulinho. Maria Helena, querida. É nesse mesmo sentido, só que eu não quero um comentário, que eu gostaria de uma explicação sua, que eu não estou aqui para ficar comentando sobre o assunto. Eu gostaria mesmo de esclarecimento nesse último parágrafo do capítulo 1º, verso 7º. E todas as nações do mundo se lamentarão por causa dele. Sem dúvida nenhuma, amém. E nessa outra versão aqui corrigida, está a mesma coisa. E todas as tribos da terra, quer dizer, todos vão se lamentar sobre ele ou por causa dele. A ideia Eu não entendo o que isso... Eu gostaria que você fizesse a gentileza de dar uma explicada sobre isso. Obrigada. Para o contexto de Apocalipse, como o Giovanni falou, é uma palavra de consolo para a igreja. Logicamente, todas as nações, e como está falando, inclusive aqueles que o traspassaram, está falando sobre aqueles fora de Cristo, né? Aqueles que desprezaram o Senhor e que estavam perseguindo a igreja, com a volta dele, vão se lamentar porque serão condenados. Tem essa ideia muito semelhante em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, quando diz que para nós a volta de Jesus é um alívio, mas para os que estão fora de Cristo, ele vem em chama de fogo tomando vingança contra os que não conhecem o Evangelho e rejeitam o Senhor, e aí vão ser banidos para sempre da face do Senhor. Então, aqui é um consolo para a igreja que está sendo perseguida, liderada pelo imperador e também pelo império em si, que está perseguindo a igreja. Tem mais essa Esse conotação. todos, quer dizer, todos, indistintamente de todos. É o todos que estão fora de Cristo, né? Porque depois o livro vai nos Só os mostrar. que estão fora, porque todos porque os depois... que... Desculpa, Maria. Desculpa, Marília. É que eu não consigo entender todos os que estão fora. Eu entendo todos. Todos. Mas nem sempre o todos na Bíblia se refere a todos mesmo, né? Mas às vezes é o todos de uma parcela. Aqui é o todos da parcela dos perseguidores. Porque para o povo de Deus, a gente olha Apocalipse 6, 9 a 11, eles estão até assim, clamando a Deus até quando ele não vai vingar. E na medida em que ele vinga, a igreja vai se aliviar. A questão depois vai ser apresentada lá para a gente do reinado dos 1000 anos. Os mártires vão reinar com Cristo, né? Então, esse livro é um consolo para aqueles que estão em Cristo. Os que estão em Cristo não se lamentam, não se entristecem. Os que estão em Cristo vão ter, na volta do Senhor, alegria e alívio, como diz 2 Tessalonicenses 1. Dessa forma eu entendo, mas como aqui diz todas as tribos e todas as nações na outra versão, então, para mim, assim, o sentido é muito mais amplo do que restrito, como você está dizendo, né? Aqueles que estão, reconhecem, porque o Enio fala que um dia todos reconhecerão. Ele entende que haverá esse reconhecimento, mas aqui fala, todos verão e todas as tribos e todas as nações se lamentarão. Então, indistintamente, no meu entender, mas você está dizendo que não. Todos Quer ver? Deixa eu dar um exemplo específico. Quando a gente está em Atos 1, 26, completou a equipe apostólica, mas são 120 que estão reunidos naquela época, diz o texto de Atos 1. E aí, quando entra Atos capítulo 2, vai dizer que estão todos reunidos no mesmo lugar. Mas o todos não é os 120, é porque tinha acabado de completar a equipe apostólica. E aí, quando diz todos reunidos, é o todos da fatia dos 12 apóstolos que recebem o dom do Espírito Santo. Então, o todos depende do contexto, né, onde está inserido. E nesse texto aqui de 1:7, até quantos o transpassaram aí, que acabaram, inclusive,
crucificando Jesus? Esses da parte dos perseguidores, todos, eles vão se lamentar. Esses é facinho de entender, né? Sim. Esses daí a gente... Agora, todas as tribos da terra, para mim, era muita coisa. Mas tá bom, eu entendi. Sim. Obrigada. Nada, minha querida, tudo bem. Ô, Jô, eu não sei E se ajuda ou não, é a mesma forma esse todos lá em Romanos, onde fala todo Israel será salvo. Quando a gente vê o contexto de Romanos, não é todo Israel, todo israelita será salvo, sim. mas sim o povo de Israel que aceitou a Cristo e se batizou, e os gentios que aceitaram a Cristo. Então, aí esse é o novo Israel, a nova videira. Então, o todo tem que ver no contexto, e aqui fala todo o povo, aqueles que não são cristãos. Os que são cristãos conhecem a Cristo, serão consolados, e aqueles que não aceitaram a Cristo vão ver Cristo na volta e vão lamentar: puxa, não escutei os irmãos pregarem, não escutei a palavra de Cristo, só cabe lamentar agora. Esse é o ponto. Obrigado, meus queridos. Anísia, por gentileza, amada. Acho que você só fechou a câmera, Anísia, e teria que abrir o seu áudio. Aí, agora sim. Eu também dei uma estudadinha em Apocalipse, perdi algumas aulas, porque estava com meu irmão, com meu neto. Mas quando nós vamos falar, que eu comecei a falar aqui, até em casa mesmo, que já houve o Apocalipse, que o último império, que no livro de Daniel fala nos 4 impérios, e o último foi o romano, não se levantará mais nenhum outro império com o poderio que teve esses outros impérios da Babilônia, do Persa, de Roma e etc. Aí as pessoas não querem entender e ficam assim, querendo, como a irmã disse aí, causar medo, né? Impacto. Não, mas se for um monstro mesmo, e se for uma besta mesmo, então fica difícil. Eu levei 2 visitantes, estou levando, né, para congregar conosco na casa do irmão, e uma delas disse o seguinte, uma que vem lendo, né, essa escritura é de uma denominação. Então ela disse assim: eu fecho, eu nem abro em Apocalipse. Eu já li os outros livros do Novo Testamento, mas Apocalipse, Deus me livre. Quando eu penso no dragão, na besta, naquela coisa. Então, aí nós começamos a conversar na mesa, porque toda vez que nos reunimos, depois ficamos degustando um lanchinho na mesa, né, lá do casal. Aí nós estávamos explicando para ela, e ela achou assim um absurdo. Como já aconteceu? Como? Porque as pessoas querem ver aquela catástrofe todinha que é relatada ali em Códigos. Mas que, na verdade, nós começamos a falar para ela que os irmãos passaram por aquilo tudo, foram perseguidos, que a besta era o imperador, que a cidade de Roma era a grande prostituta que está sentada sobre 7 colinas, que a cidade já realmente ela é edificada entre 7 colinas, e as pessoas ficam assim passadas porque elas querem algo mais. Então, o que falta acontecer? Aí foi quando nós falamos que justamente só falta a vinda de Cristo. Então, as pessoas ficam frustradas, como eu também fiquei logo que fui estudar, porque eu vim também de uma denominação, e para mim ainda ia acontecer isso tudo. E quando o irmão falou e mostrou que já houve o Apocalipse, nesses termos, né, da perseguição mesmo implacável do império, então eu fiquei assim frustrada. Meu Deus, como? Mas agora a gente vê que é um livro que está nos alertando, porque nós podemos passar por todo tipo de perseguição, e aí passamos, não tão violenta aqui no nosso país, como foi com os irmãos, e que é um livro de conforto. Então, eu fico muito grata a Deus por ter compreendido agora e por estar me sentindo bem em ver essa realidade, que só falta a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quero anunciar isso, e já chamei as pessoas para assistirem o estudo. Muito obrigada, irmão. Tem sido uma bênção. Obrigado. Valeu, Anísia. Um abraço para você.
Oi. Deixa eu tranquilizar a Anísia. Anísia, tu não perdeu outras aulas. Foi só uma aula introdutória que tu perdeu e eu acabei de te enviar essa gravação para ti, tá? Aí tu assiste com tuas amigas aí, tá bom? Foi só uma aula Como? que tu perdeu. Foste só uma aula que tu perdeu. Só tivemos uma aula. Ah, foi isso mesmo. Eu conferi, eu estava assistindo ela agora. Ah, tá. Então tá Aí, bom. quando Obrigado. começou o estudo, aí depois eu vou continuar. Então tá bom. Muito bom. Obrigada. Legal. Então, versículo 9 a 11, gente, do primeiro capítulo de Apocalipse, tem a comissão de João. Diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. De novo, João já participava do reino, porque o Senhor, com o sangue dele, nos fez reino, como disse no capítulo 1, no versículo 5 e 6, especialmente versículo 6. E aí, como alguém que era participante do reino, era alguém que também, como a igreja nessa época de Domiciano, estava passando por tribulação. E essa realidade dele passar pela tribulação deu a ele a oportunidade de desenvolver perseverança. Então, ele é companheiro da igreja na tribulação, no reino e na perseverança. E ele diz que estava na ilha chamada Patmos, não como um visitante turista, mas era por causa da palavra de Deus, do testemunho de Jesus. Ele foi tirado de circulação. Algumas obras no segundo século, seculares, que dizem que o apóstolo João ele ficou como um presbítero na igreja em Éfeso. E capítulo 2, versículo 1, era uma das 7 igrejas da Ásia para a qual ele vai enviar a carta, mas o império enviava seres indesejados para Patmos, como o apóstolo João na visão de Domiciano. Então ele está lá e ele diz que é por causa da palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Aí em espírito, E maiúsculo NVI, quer dizer, uma revelação do espírito que aconteceu, de certa forma ele vai começar a ter as visões dele. E diz aqui que é no dia do Senhor que ele teve estas visões que ele vai relatar no livro. E esse dia do Senhor, às vezes, é objeto assim de uma interpretação equivocada. Como diz aqui que ele esteve no dia do Senhor, alguns grupos vão dizer que João estava lá no dia do julgamento final e que o livro vai falar da perspectiva das coisas do fim e do julgamento do dia final. Afinal de contas, é dia do Senhor. Agora, a expressão aqui no grego é Kyriake remera. E essa palavra Kyriake remera, essa expressão no grego, dia do Senhor, especialmente a palavra Kyriake, ela significa domingo. Domingo ficou conhecido como o dia do Senhor. Ela, assim, fluiu para a tradução no latim de Dominica Dies, que é o domingo mesmo. É por isso que, às vezes, algumas das nossas versões, lá em Mateus 6, 9 a 11, às vezes trazem a oração dominical, né? Não é porque ela tem que ser lida só no domingo, mas porque dominical quer dizer dia do Senhor. Então, a expressão aqui no grego é Kyriake remera, significa que num domingo. E seria tão emocionante se nesse domingo João, de repente, estivesse reunidos com alguns outros exilados, por causa da palavra, para lembrar de Jesus na ceia, porque é no dia do Senhor que a gente relembra da morte, sepultamento e ressurreição dele na ceia. E é tão emocionante que nesse dia do domingo, então, João teve estas visões que vão ser relatadas aqui. A palavra, a expressão dia do Senhor no grego, referindo-se ao dia do julgamento, é remera tu Kyriou. É diferente. Remera tu Kyriou significa dia do Senhor no sentido de julgamento. Mas, de novo, a expressão aqui é Kyriake remera, significa domingo, dia do Senhor, domingo. Então ele achou-se em espírito no dia do Senhor e ele ouviu por detrás dele algo que chamou a atenção, uma grande voz como de trombeta. Significa uma voz forte, uma voz ensurdecedora, e aí então ele voltou-se, e aí, versículo 11, a voz disse: O que vês, escreve em um livro e manda.
para 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E aí, então, versículo 12, que ele se volta para ver quem é que estava falando com ele. Ele vai ter uma visão, então, de Cristo glorificado. Lembra? Uma igreja que está sendo severamente perseguida, ela precisa ver Jesus para que, então, ela seja encorajada no seu íntimo, inclusive nas suas emoções, para que possa, então, permanecer fiel, e ele vai ter essa visão, e é uma visão que não vai ficar monopolizada com ele. É para ele ver, escrever e repassar para que todos que estão passando pela perseguição sejam encorajados. Você lembra, semana passada, que eu disse, olha, eu deveria ter mostrado um mapinha aqui para vocês, e não mostrei. Hoje eu vim com ele aqui. E aí essa é a ilha de Patmos, então, queridos, para onde o apóstolo João ele foi encaminhado. Ela tinha 16 quilômetros aqui de extensão por 8 de largura. E aí, da ilha de Patmos, se você partisse para levar essas cartas, essa ordem aqui mostra que o carteiro que está levando a carta poderia fazer um caminho circular. Ó, começava em Éfeso, Esmirna e Pérgamo, indo em direção ao norte. Aí ele poderia virar para sudeste, ir para Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Esse é o caminho que o carteiro poderia fazer para entregar, então, a carta de Apocalipse, uma carta que talvez tenha circulado pelas congregações, né? E aí, então, ele volta-se para ver quem é que estava falando com ele, e a primeira coisa que ele vê é 7 candeeiros de ouro. 7 candeeiros de ouro são lamparinas, né? E, diferentemente do candeeiro que ficava no santo lugar no Velho Testamento, que tinha uma haste dividida em 7 lâmpadas, todas unidas, aqui são 7 lâmpadas que ele vê separadas, 7 candeeiros, 7 lamparinas. E no meio dos 7 candeeiros, ele vê um semelhante a filho do homem. Ele vê uma figura humana, logicamente, mas é muito mais do que um humano. É o homem Cristo Jesus glorificado. Jesus, muitas vezes entre nós, por exemplo, Marcos 10, 45, se identificou como filho do homem, destacando a ideia de que ele tinha se feito carne para, como um homem, ele pudesse morrer na cruz por nós. Então, ele vê alguém semelhante a filho do homem. E ele nota que está com vestes talares, como se fosse uma toga. E aí ele está com essa toga belíssima, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Roupas parecidas com que eram usadas por reis, sacerdotes e às vezes profetas, mostrando a dignidade e a honra dessa figura que ele está vendo. E aí a cabeça e o cabelo dele eram brancos, como a alva lã, representando talvez pureza, mas de novo representa a dignidade. Eu sei que nos nossos dias de hoje, pessoas de cabelo branco são considerados pela nossa cultura como ultrapassados e descartados. Mas na cultura da época, especialmente entre os judeus, os hebreus, cabelo branco acabava representando a ideia de dignidade. Respeita-se uma pessoa que tem cabelo branco. E aí diz que ele tem olhos como chama de fogo, ideia de olhar penetrante, que enxerga tudo. E depois de falar que ele tinha olhos como chama de fogo, ele diz que ele tinha os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Ideia da força, a ideia de que esse ser aonde pisa destrói tudo que está debaixo dos pés dele. Nota comigo Miqueias capítulo 4, versículo 13. Você lembra que tem algumas literaturas no Velho Testamento que são proféticas assim, que vão nos ajudar, e algumas figuras que João ele acaba se utilizando. E aqui em Miqueias capítulo 4, versículo 13, está falando sobre a ideia de que o Senhor iria fortalecer o povo dele, e aí está dizendo: levanta-te e debulha, ó filha de Sião, porque farei de ferro o teu chifre e de bronze as tuas unhas, e esmiuçarás a muitos povos, e o seu galardão será, e o seu ganho será dedicado ao Senhor, e seus bens ao Senhor da terra. Então, unhas de bronze, e o povo, a ideia é que onde o povo vai passando, vai esmiuçando todos os povos, a força que o Senhor iria dar para a própria nação dele, simbolicamente lá. E Jesus aqui não tem só unhas de ferro, de bronze, perdão, mas ele tem os pés de bronze refinado
numa fornalha. Então, a ideia do poder, e onde ele pisa, ele destrói tudo. Depois a gente tem a ideia de... Ele tinha a voz como voz de muitas águas, de novo, referindo à ideia dessa voz ensurdecedora, que talvez represente a autoridade daquele que fala. E aí disse que esse ser tinha na mão direita 7 estrelas. Eu sei que para nós aqui as estrelas parecem pequeninas, mas tem muitas estrelas que são muito maiores do que o nosso Sol. E imagina a grandeza desse ser que o João está vendo, que tem a capacidade de ter 7 estrelas na sua mão direita. E da boca lhe sai uma espada afiada de 2 gumes. Alguns tentam interpretar isso como Hebreus 4:12, que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E agora aqui em Apocalipse está retratando a ideia de alguém que tem a capacidade de pelejar e ter vitória através da espada que sai da sua boca. Inclusive, ele vai referir essa ideia para uma congregação, dizendo que ele tem uma espada que sai da boca e ele vai pelejar contra a congregação se a própria congregação acabar não se arrependendo. E aí depois a gente tem o rosto dele, que brilhava como o sol na sua força. Você já tentou olhar para o sol cerca de 5 minutos? Se você fizer isso, você vai ficar cego. Então, a ideia da força que ele tem, mas a ideia da glória que ele tem também. E aí, quando João vê essa figura de Jesus glorificado através desses símbolos, esse encontro com o divino desde o Velho Testamento, o que acabava acontecendo é a exposição da fragilidade humana. Quando ele vê essa figura de Jesus glorificado, ele cai aos pés de Jesus como morto. Mas Jesus põe a mão direita sobre ele, dizendo: não temas, sou o primeiro e o último. Lembra que Deus lá no 1:8, Deus Pai é o alfa e o ômega? Aqui Jesus é o primeiro e o último, as mesmas atribuições divinas para Deus Pai e para Jesus, porque Jesus é divino. Então, eu sou o primeiro e o último e aquele que vive. Sim, eu estive morto, mas agora eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Eu tenho as chaves da morte e do Hades na minha mão. Aqui a melhor tradução é Hades, né? O além, o mundo dos mortos. Jesus domina a morte e de lá ele há de nos tirar. E o que Jesus está pedindo, então, nessa comissão é que João escrevesse essas coisas que ele viu, as que seriam e as que hão de acontecer depois destas. Mais revelação viria, para que ele pudesse, então, enviar para as congregações e as congregações pudessem contemplar, mediante os olhos de João, aquilo que ele contemplou e elas pudessem ver Jesus exaltado e glorificado como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Soberano dos Reis da Terra, para que a igreja, então, fosse encorajada, na medida que tem uma pulga, que é o Domiciano, que está perseguindo e matando e dizendo que é o soberano e que deve ser adorado, e a igreja agora está relembrando, afinal de contas, quem é o verdadeiro rei e aquele que, inclusive, tem o domínio sobre a morte depois da sua própria vitória sobre a morte. E aí, versículo 20, ele explica o mistério das 7 estrelas. As 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e também dos 7 candeeiros. As 7 estrelas, ele diz que são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as próprias igrejas, as 7 igrejas. E aí tem muita interpretação sobre o que significa esse anjo de cada igreja, né? Diz ali no 2:1, por exemplo, a partir da semana que vem, ao anjo da igreja em Éfeso escreve. 2:8, ao anjo da igreja em Esmirna escreve. E alguns vão dizer que cada congregação tem um anjo específico que serve a própria congregação. Mas é uma interpretação, para mim, um pouco estranha. Não concordo muito com essa interpretação, porque o anjo de Corinto, por exemplo, devia estar de férias lá com tanta bagunça que acontecia na igreja em Corinto, né? A gente tem uma outra interpretação, que o anjo de cada igreja representa, sei lá, o bispo da congregação. Mas essa é uma ideia de 2º, 3º século, de um bispo monárquico que na hierarquia dominava a congregação. Eu não creio que essa seja a melhor interpretação para isso. Alguns vão dizer que é o pastor de cada congregação, mas, de novo, isso é uma visão de uma igreja hierárquica onde tem alguém que manda e que é o responsável pela congregação, como se fosse o chefe. Isso é um desvio de séculos de protestantismo, né? Talvez
o anjo da igreja é a igreja no seu próprio caráter em si. A palavra anjo, ela quer dizer mensageiro. E cada igreja do Senhor é mensageiro de Deus aqui na terra, que porta a mensagem do evangelho e que deve ser propagado para a salvação, como também para a edificação da igreja. Mas Josué, não são os 7 candeeiros que é a igreja? Por que tu está tentando ver os anjos como igreja? De novo, a, a linguagem no livro de Apocalipse ela é muito fluida, gente. E, às vezes, símbolos diferentes representam a mesma coisa. Quando a gente chegar em Apocalipse 5, por exemplo, a gente vai ter a visão de Jesus. E aí diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. E o que você está esperando que apareceria na cena seria mesmo um leão. Mas João vira-se para observar a cena e o que ele vê é um cordeiro. Então, Jesus é o leão da tribo de Judá e, ao mesmo tempo, ele é um cordeiro. A gente já viu que o Espírito Santo, em capítulo 4, versículo 5, é representado como se fosse 7 tochas diante do trono de Deus, mas no capítulo 5, versículo 6, representa os 7 olhos de Jesus. Então ele usa a linguagem muito fluida, símbolos diferentes, às vezes para representar a mesma coisa. E os anjos, as 7 estrelas são anjos. O que estrelas fazem na escuridão? As estrelas brilham na escuridão, assim como candeeiros e lamparinas brilham na escuridão. E a vocação da igreja é para ser a luz do mundo. Então, talvez a ideia de ao anjo da igreja escreve, anjo está se referindo muito ao caráter da missão da igreja em si. A igreja, que é a própria portadora da mensagem do Senhor, deve levar essa mensagem, que é a luz de salvação em Jesus, para todas as pessoas. Mas é só uma suposição tentando fugir das interpretações hierárquicas de igreja e da interpretação de que cada igreja tem um anjo protetor. Tá bom? Giovanni e depois Fernando. Eu fico mais, aceito melhor, Josué, não hierárquica, mas sim funcional. Citar exemplo aqui, eu tenho a igreja de Guanabara, onde serve o irmão Neves. Se eu escrever uma carta para Guanabara, o Neves vai me dizer para quem que eu devo entregar essa carta lá, quem são os irmãos que têm a função de receber, analisar, para ler para os irmãos, assim como tem outras congregações aqui. Se fosse escrever aqui para a Zona Sul, tem Josué, tem tio Jair, tem outras pessoas. Quem seria hoje? Vamos ser sinceros. Seria, entregue para o Josué. Embora ele não seja um líder, ele tem a função de evangelista, ele vai pegar e vai orgar a função. Então, eu vejo, como ele definiu bem, os candelabros são as igrejas e as estrelas são os anjos. Então, escreva essas cartas e entreguem àquele que tem a função de receber a carta e ler para os irmãos. Por isso que eu acho mais interessante a questão de função, não hierarquia. Não, lá naquela igreja lá de Éfeso tem um autoritário lá que ele... Não é nesse sentido. Função, presbíteros, bispos, é o santo da igreja, nesse sentido. Aquela pessoa que vai receber a carta e vai cumprir a missão de Cristo de ler para os irmãos. É uma possibilidade. Fernando, meu querido. Na verdade, eu tenho 2 perguntas também meio parecidas. Assim. Ou seria uma que vai fazer outra pergunta. Eu estava tava pensando comigo aqui assim, hoje nós temos Josué, né, está ensinando aqui, que são esses símbolos, que são essa simbologia toda aqui. Então, essa foi a carta que ele escreveu e mandou para as igrejas, para as 7 igrejas. Mas esses símbolos lá, tinha alguém que interpretava? Era usado esses símbolos já, para alguém saber? Porque eu também me preocupo com o seguinte, aqui nós vimos já 2 exemplos aqui de pessoas que interpretavam errado, e mais alguns já falaram na outra aula, tinham medo de ler Apocalipse. Eu, na verdade, eu lia, mas não sabia o que era, né? Eu interpretava, não entendia. Então, a minha pergunta é a seguinte, existia alguém que soubesse o que eram esses símbolos para transmitir na igreja? Por exemplo, o Giovanni falou, vai para o Giovanni, o Josué Lozada,
que é o presbítero da igreja. Exemplo. Então vai para o José que estava lá em Laodiceia, vamos dizer. Que não tem escrito de Laodiceia, mas as outras igrejas. Fosse para uma igreja, né? Então lá teria alguém que entendia isso, entendia esses símbolos, porque hoje a gente lê, a gente não entende, né? Como eu já falei. E outra pergunta, as pessoas que foram ensinadas erradas, que não, por exemplo, as igrejas estão ensinando erradas, essas pessoas vão ser culpadas por isso também, porque elas não se informaram nisso? É uma que Então, pergunta a outra. Meio confusa a minha pergunta, mas não sei se entendeu. sim, entendi. A primeira pergunta a gente tem a chave. Muitas vezes a chave, como eu expliquei no início, para a interpretação, está no próprio texto, né? Então, as 7 estrelas são os anjos. Ele disse isso. Agora, quem era esse anjo que é a questão. Alguns interpretam que é o presbítero lá da congregação, mas era sempre uma equipe de presbíteros, não dá para ser um só. A ideia que o Giovanni passou, que iriam eleger alguém que exerce uma função como responsável, mas sem uma visão hierárquica, é uma visão legal. Não tinha pensado nisso, né? Mas a gente não pode dizer que é o bispo, o presbítero da congregação, porque eles não são chefes da congregação nesse sentido. E essa é uma ideia, como eu disse, da Igreja Católica e da Igreja Protestante, que tem a ideia de uma pessoa responsável que é o manda-chuva na congregação. E no Novo Testamento era sempre uma multiplicidade de pessoas, né? Então, como estrela ilumina na escuridão, e a gente tem um texto de Filipenses 2,15 que a gente é como luzeiro no universo, igreja, e as lamparinas também representam igreja. Talvez a palavra anjo, ela quer dizer mensageiro, quando fala para o anjo da igreja, talvez esteja só querendo se referir ao caráter da igreja como uma mensageira da luz. Mas é só uma possibilidade, também não sou categórico sobre isso. Mas os outros símbolos que o livro de Apocalipse, meu querido Fernando, não vai explicar, aí a gente tem que ter aquela boa base de leitura do Velho Testamento, daqueles livros proféticos que o João vai pegar muito daqueles símbolos lá e trazer para cá. A segunda pergunta foi... Ô, Jô, Opa, até para não fugir desse assunto, Fernando, eles conheciam esses linguajares do Velho Testamento, era um povo judeu que conhecia bem. Como eu falei da primeira aula lá, se nós falarmos aqui, está um frio de rengue a Cusco, é uma linguagem simbólica. Quem mora aqui no sul conhece essa linguagem, mas lá no Nordeste não conhece. Então, essa linguagem simbólica, que o texto não fala o que é, o povo lá conhecia Daniel, conhecia o Velho Testamento, então eles conheciam. Quando eu fiz esse curso, me ensinaram assim. Fiquem tranquilos que o povo lá conhecia. Nós não conhecemos, mas o povo lá conhecia. e a gente estuda os textos do Velho Então isso foi Testamento se para a gente perdendo com poder o conhecer tempo, né? também. A gente tem que estudar, por isso que a gente estudou Ezequiel e Zacarias antes de estudar Apocalipse, por exemplo. E aí depois, a segunda pergunta é, quem está sendo ensinado errado é culpado por ter sido ensinado errado? Eu digo que tem responsabilidades diferentes. Logicamente, quem está ensinando errado tem uma responsabilidade maior. Tiago 3,1 vai dizer que não queiram muitos de vocês serem mestres, porque vocês vão receber maior juízo, mas não quer dizer que a pessoa que está sendo ensinada errada não tenha a responsabilidade dela. Em Mateus capítulo 15, Jesus disse o seguinte: se um cego guia outro cego, quem cai no buraco? Só o que estava ensinando ou ambos caem no buraco? Os dois caem no buraco. Então, aquele que está sendo ensinado tem que ser um bereano. Atos 17:11, tem que conferir para ver se o que estão me dizendo aqui é verdade. Porque eu sou responsável pelas decisões que eu vou tomar na minha vida. E a gente é responsável por procurar mestres que falem a verdade. Bueno? Papito, contigo? Opa, Pois é, Josué, João, eu não tinha pensado nessa possibilidade da igreja como mensageira, mas acho que ela se adequa bem, porque, como dito aí, o pessoal do Velho Testamento tinha bastante familiaridade com anjos, né? Como mensageiros, como alguém que muitas vezes intercedia com a própria Maria, etc. Então, me parece que essa ideia ela
vinga mais do que aquilo que eu já até havia aprendido, que seria o anjo da igreja como um anjo literalmente, né? Ao pé da letra. Mas eu gostei da ideia, acho que ela se adequa mais num contexto maior. Valeu, João, obrigado. A igreja que está recebendo a mensagem mediante um anjo, quer dizer mensageiro, agora ela mesma vai ser a mensageira para espalhar para a própria congregação local, entre eles, lendo, estudando e depois passando para o mundo também. Mas é só um pensamento, a gente é difícil de saber exatamente quem é esse anjo, né? Mais alguém? Ô, Ah, o Josué, Robertinho iria falar. Com você, amado. Josué, tem uma questão que eu gostaria que tu expusesse para nós. Na época, a igreja, como a igreja estava sendo perseguida pelo império, pelo imperador, eles circular, para poder circular dentro de Roma, eles precisavam usar, às vezes, símbolos, maneiras de falar diferente, muitas vezes, para eles poderem circular dentro do reino, ali dentro do império, né? Eu não sei se isso também cai dentro do estudo, e sabemos que tu falou do Domiciano, né? Domiciano foi feroz. Tu vai, provavelmente, mais para frente, tu vai falar do Diocleciano. Dio quer dizer Deus, ele queria ser Deus aqui na Terra, queria que os irmãos adorassem ele como Deus, né? Diocleciano, né? Uhum. Eu Então, não o sei se livro de... Não, tranquilo. Já saiu daí? Eu não consigo ver aqui. Saiu a mão, não? A minha Não, não mãozinha saiu, pai. Não é a saiu, minha não saiu. desculpa. É. Saiu? Não, fique tranquilo. Fique tranquilo. Então, o Robertinho fez. Agora saiu, pai. O Robertinho fez uma pergunta interessante. Eu acho que o Neves tinha dito isso semana passada, que é, se o livro de Apocalipse cai na carta de. Cai na mão de um romano, talvez ele teria uma dificuldade maior de entender, porque a carta ou o livro de Apocalipse, de certa forma, é subversivo se um romano pega na mão, porque está falando contra o imperador, está falando contra o império. Então, através desses símbolos, talvez, entre aspas, mascarasse um pouco o significado do livro do Apocalipse, né? E a segunda coisa, falasse sobre o Diocleciano, né? A profecia de Apocalipse, ela se cumpre de uma maneira mais específica para as questões que a igreja estava passando no reinado de Domiciano, e Apocalipse 17 ele mostra claramente isso. Mas, de novo, a questão da aplicação prática que a gente tem que fazer, entende? Existem outras bestas ferozes que continuaram perseguindo a igreja? Existe. E aí a mensagem de Apocalipse serviria para as próximas gerações, que passaria também perseguição na mão de outros imperadores. Mas então a gente tem que ter dois níveis aqui de entendimento. Em primeiro lugar, se aplica para esse povo que estava enfrentando perseguição severa de Domiciano de 81 a 96. Não quer dizer que nós não tenhamos perseguições depois, mas o livro de Apocalipse, no seu caráter em si, tinha incentivo prático para a igreja que ia passar perseguição na mão de outros imperadores também. Selão, amado? Obrigado. Nada, Robertinho, E essa tranquilo? questão essa questão do anjo das igrejas, sempre eu tive um pouco de dificuldade. Eu achava também que era um anjo específico, mas como o Sim. irmão aí comentou, também é uma ideia, mas como tu explicou, né? Fica ali É. uma ideia de que poderia ser um líder da igreja, né? Mas a explicação que foi colocada foi boa também, da parte que tu falou aí. Não Obrigado. dá para ser categórico, né, no que é realmente. Selão, meu querido. Daí, Jó. É, Não, na verdade, assim, a gente, conforme vai estudando, vai lendo a Bíblia, vai vendo todo o que está sendo passado para a gente, eu só vejo assim, ó, que o livro de Apocalipse realmente é uma revelação, né? Que para nós aqui é Apocalipse, né? Em outras linguagens é revelação, né? E que nem diz ali em Apocalipse 4, né? Graça e paz seja convosco a parte daquele que era e que é e que há de vir. Então, uhum, eu acredito, né? Não sei, conforme a gente for estudando aí, né? Eu vejo assim que daqui a pouco o Apocalipse já existiu antes, né? Na questão até da Arca de Noé, porque lá foi um Apocalipse, né? Porque Noé juntou a família dele, pegou todos os animais
e foi um apocalipse, matou todo mundo. O que é, né, foi até o que é explicado hoje, até pelo que fala, não, já passou, que João estava lá na ilha de Patmos, aquela coisa toda, e o que há de vir, que não deixa de ser essa questão, que nem hoje, nós aqui no Rio Grande do Sul estamos sobre chuva grande, e no Rio de Janeiro, São Paulo, estamos com 40 graus lá. Então, eu acho que a gente está vivendo um apocalipse hoje, e a questão do apocalipse mesmo, que eu acredito, né? Claro, conforme a gente for estudando, vai se revelando as coisas, né? Até porque a Bíblia é uma coisa, um livro comportamental, né? Porque um livro escrito há 2000 anos atrás, que é atual até hoje, a gente vai vendo que está se revelando o que é a questão comportamental de todas as pessoas, o que era antes é até hoje. Então, não sei, eu acredito que é uma coisa muito atual, mesmo sendo muito antiga. E a questão do Apocalipse, eu acho que já se passou o Apocalipse antes, na questão de Noé, o que passou na questão de João e o que há de vir também, como é no capítulo 4 de Apocalipse. Então, entendi a linha de raciocínio, Celão, mas nota que quando ele diz aquele que era, é e há de vir, ele está falando não sobre os acontecimentos, ele está falando sobre Deus especificamente. Aquele que era, no sentido de ele é eterno, se olha para o passado, ele é eterno. Aquele que é no presente e aquele que há de vir no futuro. Nota que não é aquele que era, é e será, porque Deus sempre é, mas ele há de vir. Ele sempre é porque ele é eterno. Não dá para dizer que Deus será porque ele continua sendo sempre. Futuro tem para a gente, porque a gente, enfim, a gente é mortal, a gente é temporal. E se a gente tiver futuro na eternidade, né? Mas Deus é aquele que é, era e há de vir. Ele vai retornar. Então, ali está se referindo mais à pessoa de Deus do que os acontecimentos em si do livro. Não sei se me explico com o que eu estou te passando. Tá? Sim. Ele tá dizendo que essa carta é da parte de Deus, aquele que é, era e há de vir, dos 7 Espíritos, que é o Espírito Santo, e da parte de Jesus Cristo, que é a Trindade, né? A divindade. É a carta enviada e revelada da parte da divindade. Tranquilo? Zé Augusto, meu querido. Ô, glória, irmão, que a paz do Senhor esteja conosco. Deveras, sem querer me exibir, porque não é mesmo próprio, que nenhum de nós façamos isso, mas para expor um pouco de cada um. Olha, eu, apesar de ter crescido numa religião, né, nasci, cresci, quando eu estava com 15 anos, tomei a decisão, né, que eu queria estudar, eu achava que tinha uma noção clara sobre muitos assuntos do mundo, e eu pensei assim, ó, eu tinha que saber sobre igreja. Eu me achava tão sábio com tanta coisa. Escolhi um homem, então, com quase 50 anos, para estudar com ele, que ele tinha opiniões diversas daquele estudo profundo que ele fazia, e não somente a base do que se passava para ele, do que a igreja passava. Eu via que ele dava opiniões próprias de estudo que ele tal. Então, eu compreendi desde lá, glória a Deus, tem uns 35 anos, de lá para cá, de que essas pessoas eram anjos mesmo, literalmente. A carta foi escrita para anjos, e os candelabros, aí sim, eram pessoas da igreja. Mas que todos, então, como luz, todos nós somos luz, não um maior do que o outro, né? E que se eu estivesse se referindo às pessoas como anjos, então hoje chamaríamos, então, pessoas de anjos. Hoje nós diríamos, olha, o irmão lá de tal igreja é o anjo da igreja. Então, eu creio que a Bíblia nunca se referiu a pessoas assim tão diretamente como anjos da igreja. Então, mas eu quero aprender com os senhores. Glória a Deus, eu já tinha dito antes, eu tenho partilhado na live justamente para isso, para expandir o conhecimento entre os irmãos do Brasil. Eu tenho me maravilhado muito, e de todos os lugares, onde quer que esteja, que às vezes tem a interpretações diferentes entre nós mesmos, né? E de conhecimentos do mundo, eu quero amadurecer.
Então, obrigado, Josué, por estar me dando essa iluminação. Eu vou amadurecer cada vez mais isso que você falou. Foi descrito para a igreja, para passar essas informações ao povo. Glória a Deus. Amém. Então, se Deus permitir, semana que vem, a gente olha Apocalipse 2 e 3. Logicamente, eu não vou ficar ensinando para vocês igreja por igreja, versículo por versículo, para que a gente possa fazer uma coisa mais ampla, no sentido de entender, em geral, o que estava acontecendo nas diferentes congregações e a estrutura das cartas, quem é o remetente da carta, que é Jesus, aí para quem é que está sendo enviada, para qual congregação, aí elogio, aí tem crítica, aí tem recomendação, e aí tem ao vencedor. Tem algumas coisas que se repetem nas cartas, algumas têm alguma exceção que outra, e aí a gente dá uma olhada nisso, se Deus permitir, a semana que vem, para ver o teor. Lembra que Jesus anda no meio das igrejas, e por andar no meio das igrejas, ele conhece o interior e a intimidade de cada congregação, e por isso que cada carta ele vai começar dizendo: eu conheço o que está acontecendo aí, e porque eu conheço, tem isso, isso e isso. Então, a gente vai dar uma olhada nisso aí semana que vem. Tá bom, meus queridos? E aí eu vou pedir para o nosso irmão Paulinho, então, fazer uma oração final aí. Hein, Jô? A palavra Apocalipse, desculpa, a palavra Apocalipse quer dizer revelação através de símbolos, né? É isso? Ali, A palavra, quando a gente vai no versículo 2, a palavra notificou, na Almeida Revista Atualizada, aí mostra que é através de símbolos essa revelação, né?